trajetória, até mesmo a história de José, né, filho de Jacó, e nós começamos lendo aqui o capítulo 37 e vai falar de José até no capítulo 45 de Gênesis, aleluia, porque José, eu estava vendo sobre uma outra ótica, né, já tive a oportunidade de pregar sobre José, e muitas vezes nós levamos para a parte da nossa aprovação, aleluia, para falar conosco, né, muitas coisas que José passa. Tudo bem, né? Nós podemos aplicar isso também para as nossas vidas, mas eu comecei a olhar para esta palavra e comecei a ver Jesus na vida de José, aleluia. O livro de Hebreus capítulo 10, verso 1 vai dizer que tudo que está escrito na lei e nos profetas, no Antigo Testamento, não é uma imagem exata, mas é uma figura daquilo que viria, ou seja, é uma profecia daquilo que viria a acontecer, é uma palavra que fala acerca de Jesus. Por isso que Jesus vai dizer que eu sou o alfa, o princípio e o fim, aleluia. Toda a Bíblia fala de Jesus, aleluia. Uma pregação que não falar de Jesus não é uma pregação. Por quê? Porque Jesus vai dizer que só Ele é o quê? Caminho. Só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Jesus vai dizer que Ele é a vida. Quando Ele diz em São João 10, Ele vai dizer que o ladrão, ele vem senão para quê? Roubar, matar e destruir. Jesus veio para quê? Para dar vida e vida com abundância. Eu falei sobre isso semana passada, que a palavra vida ali, né, no grego, que a linguagem que foi escrita no Novo Testamento é zoe, que significa vida de Deus. Quando vai falar da vida comum, vai falar sobre bios, ou seja, qual a diferença? É que Jesus, se fosse falar numa linguagem melhor, para a gente entender melhor, estaria dizendo assim: eu vim para que vocês tenham a vida de Deus, aleluia. Não é a vida do mundo, porque o mundo também tem vida, porém não tem vida com abundância. Quem pode dizer aleluia? Porque a vida verdadeira é a vida que Deus dá. Então José, tudo que José vai passar, vai falar vários momentos sobre Jesus. Eu fiquei espantado, aleluia, não é? Porque em primeiro lugar, você veja que José aparece aqui e ele vem com as vestes coloridas, né? No hebraico, que é a língua original do Antigo Testamento, está escrito que não fala colorido, mas fala as vestes compridas até a mão e até os pés, aleluia. E isso fala da santidade de Jesus. E seus irmãos odiaram, né, José, ficaram com raiva de José. Assim também Jesus, quando veio, o povo judeu, né, também odiou Jesus, rejeitou Jesus. E a Bíblia diz que quando José está vindo assim, a Bíblia diz que Jacó amou mais a José, né, do que os seus outros filhos, e amava mais porque era um filho da sua velhice. E a Bíblia diz no livro de Hebreus que Jesus amou a justiça, aborreceu a impiedade, por isso Deus o ungiu com mais olhos sobre ele de alegria do que os outros, aleluia. Deus, ele vai dizer várias vezes de Jesus: este é meu filho amado, em que minha alma se compraz, aleluia. Você também é filho de Deus, aleluia. Mas Jesus nunca abriu o céu e falou para mim e para você assim: você é meu filho amado, em que minha alma se compraz. Só falou para Jesus. Só que, porém, uma vez que você está em Cristo, João vai dizer, 1 João capítulo 4, que assim como Jesus é, nós somos neste mundo. Jesus é amado neste mundo, você também é amado. Você pode dizer aleluia nesta noite? Jesus, aleluia, ele é santo, então você é santo por causa de Jesus, aleluia. Jesus, aleluia, ele carrega a glória, a virtude, você também carrega a glória. Você pode dizer aleluia nesta noite? Você é templo da glória do Espírito Santo de Deus. Então José, ele vem com aquelas vestes compridas, aleluia. Em algumas traduções no português vão falar coloridas, mas enfim, ele era diferenciado e mostra a santidade de Jesus. Jesus vem chegando, aleluia, neste mundo. E quando Jesus vem chegando, os seus irmãos, a Bíblia diz que aborreciam Jesus. Está lá no livro de Mateus, Lucas, vai dizer que os judeus vão zombar de Jesus, vão rejeitar Jesus. Então José aqui, ele conta um sonho, diz que ele estava colhendo o trigo e os molhos, cada qual, né, estava de pé, o dele também, os molhos se dobravam para José. E José conta para os seus irmãos odiaram esse sonho, falou assim: quer dizer que nós vamos se dobrar para você, aleluia. E depois ele conta outro sonho, falou que as estrelas, a lua, tudo se dobrava para ele. Jacó também falou assim: ei, quer dizer que eu também sua mãe, só que um detalhe, né? Você não vai ver, se você ler esse capítulo todo, que os irmãos realmente vão se dobrar para José, mas Jacó não vai se dobrar, nem a mãe, porque a mãe já havia morrido, Raquel já havia morrido, aleluia, né? Se você voltar aqui, acho que foi lá para o capítulo 35 que ela morre. Então a mãe não vai se dobrar, só que porém
né? Quando Jesus vem, aleluia, os seus irmãos rejeitam. Porém, se você for para Apocalipse, capítulo 5, quando vai desatar os 5 selos, né? Quando aparece o Cordeiro, aleluia, os anciãos, que são 24, que representam as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, todos prostraram-se e adoraram o Cordeiro, que é digno de honra, de glória e de louvor. Em Apocalipse também, quando fala, diz que das 7 pragas, né, 7 taças da ira de Deus, aleluia, vai falar que todos os anciãos se dobravam perante Jesus, e a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Esta palavra aqui se cumpre em Jesus. Todos um dia vão ter que dobrar e reconhecer que Jesus é o Senhor. Se você já reconhece, diga aleluia, diga glória a Deus, porque nós já reconhecemos que Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, irmão. Quem não se dobrar nessa terra, se dobrará no futuro. Aleluia. Quem não se dobrará neste mundo, um dia vai se comparecer diante de Deus e vai ter que dobrar. Aleluia. Porém hoje, como eu prego no treino, hoje ele é advogado, porém em breve ele virá como juiz. Aleluia. É melhor, né, constituir Jesus hoje como o quê? Como advogado, do que ele ser o nosso juiz lá na frente. O advogado ele vem para defender. Então, irmãos, continuando aqui, deixa eu resumir aqui para ir mais rápido. Aleluia. A Bíblia diz então que os irmãos odiaram José e falaram assim: vamos matar, vamos jogar ele na cova. Jogaram na cova. Daí um dos seus irmãos falou assim: não vamos matar ele, não, vamos vender. E quem é que vende José? Incrível isso, irmão. Quem vende José? Vamos vender José, aleluia, por 20 moedas de prata. Judá. Judá é a mesma coisa que Judas, aleluia. No Novo Testamento Jesus foi vendido também por Judas, aleluia, por 30 moedas de pratas, aleluia. Então eles venderam José para o Egito, né? Venderam para uma companhia de ismaelitas. Os companheiros de ismaelitas chegou lá, vendeu para um eunuco de Faraó chamado Potifar. E ali na casa do eunuco, José começou a ser abençoado por Deus, que é onde você botar o seu pé, Deus vai te abençoar, aleluia. José botou o pé lá, aleluia, na casa de Potifar. As coisas começaram a crescer, começou a tomar um vulto, começou a ser abençoado. Daqui a pouco ele não era mais um escravo, ele era um gerente de tudo, aleluia. Está preparado para crescer? Aleluia, porque nós vemos que José vai crescer, mas vai ser fiel. Esse é o grande problema, né, irmãos? De não estarmos preparados. E José, o que José vai fazer? A Bíblia diz que então que a mulher de Potifar, ela quer deitar com José, e José fala que não quer, porque afinal de contas, né, Deus já tinha abençoado ele não podia fazer aquilo, ele era um servo fiel. E ela insiste várias vezes, ele fala que não, e José fala que não quer, e até que chega uma vez que ela puxa a roupa de José, José sai correndo sem roupa, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui José vai ficar nu mais uma vez. Se você voltar aqui naquela questão da túnica, né, os irmãos de José, eles vão falar para o pai que José foi comido por um animal. Venderam e chegaram para José, tiraram a túnica de José, despiram José e sujaram de sangue a túnica e falaram para o pai: pai, nosso irmão José foi comido por uma besta, por um animal, né? E não sei, o pai começou a chorar, ou seja, despiram José. Aqui também José foi despido mais uma vez. E se você for para o Novo Testamento, você vai ver que Jesus, quando ele é julgado por Pilatos, então ali os soldados despiram Jesus, tiraram a sua roupa, ele fica nu, ou semi-nu, talvez com um pano enrolado aqui, não sei, naquela época, mas diz a Bíblia que despiram Jesus e vestiram ele no manto escarlata para zombar dele, aleluia. A Bíblia diz que Jesus carregou a nossa doença para que nós tenhamos saúde, carregou nossa maldição para que nós fôssemos abençoados, foi despido para que nós fôssemos vestidos, aleluia, né? O Senhor Jesus passou tudo que nós merecíamos passar para que nós não viéssemos passar, aleluia. E José foi despido, assim também como Jesus vai ser despido na cruz, passando a vergonha, irmão, diante das pessoas, aleluia. Mas José ele foge, né, dali das mãos da mulher de Potifar, mostrando uma coisa para nós, irmão, aleluia, que José poderia pensar o seguinte, né, já estou aqui no Egito, fui vendido pelos meus irmãos, Deus não fez nada na minha causa, até agora Deus não fez nada, né, porque eu creio que Satanás se tentou ele, falou assim: tá vendo, cadê teu Deus? Você já está aqui longe do povo, da família, né, já foi vendido, o que custa? Você fica com essa mulher, daqui a pouco, né, vai melhorando sua situação. Mas José vai dizer assim: de maneira alguma
eu pecaria contra o meu Deus, nem contra o meu Senhor na terra, contra o meu patrão que é Potifar. Eu não vou pecar contra Deus, aleluia, porque eu creio que dentro do coração dele, ele tinha uma promessa, aleluia, e aquela promessa estava viva. Ele sabia que ia se cumprir a revelação. O sonho que ele teve não foi só um sonho, né, tipo assim, eu vou ter um sonho que eu quero fazer aquilo, eu almejo fazer aquilo outro. Você pode até ter esses sonhos, glória a Deus por isso, mas o sonho de José era uma revelação de Deus. Ele sabia que ia se cumprir aquilo que Deus tinha planejado, aquilo que Deus planejou para a tua vida vai se cumprir, aquilo que Deus tem determinado, aleluia. Você não poderá abortar. José não quis abortar, né, o plano de Deus, e por isso ele diz: eu não vou pecar. A única coisa que pode impedir Deus de cumprir o plano da nossa vida é o nosso pecado, aleluia. Porque o pecado significa que José estaria dizendo assim: não quero mais saber de Deus não, Deus não vai fazer mesmo, aleluia. Continua crendo, irmão, aleluia. Continua indo avante, continua crendo, porque o Senhor vai cumprir a sua promessa, a sua palavra sobre a nossa vida, aleluia. Então nesta palavra aqui, depois que ele ficou ali, então quando ele nega, né, de se deitar com a mulher de Potifar, Potifar fica furioso, lança ele na cadeia, ele vai preso, e a Bíblia diz que ele foi lançado numa cova, né? Uma cova, a cadeia era um buraco embaixo, aleluia. E paz, meus amados irmãos, quando ele é jogado naquele calabouço e fica preso, ele começa a passar os anos. Ele tinha 17 anos, quando ele vai sair da cadeia ele tem 30 anos, ou seja, vai passar 13 anos esse processo, aleluia, um longo processo, aleluia. Ele teve que ter paciência, e quando ele vai para aquela prisão injustamente, ele é condenado injustamente, aleluia. Quem vai ficar preso com ele também? 2 homens, aleluia. E desses 2 homens que está condenado ali juntamente com José, que é condenado injustamente, aleluia, vai morrer. Um vai ser condenado e o outro vai ser salvo, aleluia. Que são os 2 que estão presos com José. Quando Jesus também não foi condenado injustamente, e um não foi salvo e outro também não foi condenado, aleluia. E a Bíblia diz que José, ele está preso com aqueles 2 homens, ele interpreta os sonhos, né? Vou correr aqui para resumir. Interpreta os sonhos daqueles homens na prisão, e um deles vai voltar a ser copeiro de Faraó. E quando José interpreta aquilo, né? Porque, deixa eu resumir. Um diz assim: eu tive um sonho, estou triste, né? Quanto sonho que eu vou interpretar? E ele diz: olha, eu tive um sonho, e tinha 3 brotos assim, nascendo, e eu pegava o copo, espremia a uva e dava na mão de Faraó. E José diz: a revelação é a seguinte: os 3 sarmentos, os 3 brotos são 3 dias. Dentro de 3 dias você vai tornar a entregar o copo na mão de Faraó, porque ele era copeiro e estava sendo acusado de traição. Você vai tornar a dar o copo na mão de Faraó, você vai retornar à sua atividade antiga, você vai sair da prisão. E o outro, vendo que José interpretou, falou assim: eu também tive um sonho, eu era padeiro, estou sendo acusado de traição, eu sonhei com 3 cestos sobre a minha cabeça, e aqueles 3 cestos as aves comiam os pães. E José disse: são 3 dias, dentro de 3 dias tu vai morrer, teu corpo será pendurado. E ali, depois de 3 dias, o Faraó faz uma festa, chama os 2, um realmente é salvo e o outro é condenado, assim como Jesus, um foi salvo, o outro foi condenado, aleluia, né? E a Bíblia diz que aquele homem que, quando José interpreta aquele sonho, diz para aquele homem copeiro: ó, lembra de mim quando estiver lá, aleluia. Só que, como todas as pessoas, né, hoje em dia, quando não está no meio bom, esquece dos seus irmãos provados, a Bíblia diz que ele esqueceu de José. Então vem Faraó e tem um sonho, aleluia. Sonha com 7 vacas magras comendo 7 vacas gordas. Depois sonha com 7 espigas gordas e as 7 espigas magras comia 7 espigas gordas. E ninguém conseguia interpretar esse sonho. E aquele copeiro diz: olha, tem um homem que ficou preso comigo, vai saber. Ele vai saber revelar esse sonho, aleluia. A Bíblia então diz que chamam José. A Bíblia diz que José, ele vai se barbear, se barbeou, voltou, né? O que significa isso? Que 2 interpretações: ou ele estava já igual mendigo, ou também os faraós usavam uma barba muito grande, né? E não queria que ninguém tivesse o nível de autoridade de Faraó, então mandou ele se barbear. Mas o que me chama a atenção é que, aleluia, ele se preparou para ter um encontro, e aquele encontro ia ser o encontro da exaltação dele, aleluia. E naquele momento que ele vai até Faraó, Faraó conta o sonho e ele vai dar a interpretação correta, aleluia. Ele diz: ó, 7 espigas, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, tudo isso, esses 2 sonhos que você teve, é um sonho só, que significa 7 anos de fartura, e depois vai significar 7 anos de grande fome sobre a terra. E ele fala para Faraó: eu te dou um conselho,
bote alguém bem sábio sobre a terra do Egito, para juntar no tempo de fartura todo o trigo que puder, para que quando vier a fome, né, vocês tenham comida, e o mundo todo não vai ter, mas vocês vão ter. Então o faraó olha e diz assim: aonde encontraremos um homem com tanta sabedoria senão você? Aleluia. E chamou seu nome de quê? Zafenate Paneia, que significa Salvador do mundo. Aleluia. E nós sabemos que só tem um Salvador, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Só que o que me chamou a atenção aqui também, aleluia, é que Faraó, ele vai chamar José de Salvador do mundo e vai falar assim: eu entrego tudo nas tuas mãos, somente tem um que é acima de você aqui no Egito, que sou eu, que é Faraó. Abaixo de Faraó você que vai mandar em tudo. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, né, que todo o poder foi dado ao Senhor Jesus no céu e na terra, mas só que a terra, a Bíblia diz que Deus deu aos filhos dos homens, né? A terra não pertence a Satanás, não tem nada do diabo. A Bíblia diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Aleluia. Satanás não tem corpo. Para ele atuar neste mundo, ele não tem entrada, a não ser que ele entre em uma pessoa. Aleluia. Quando ele foi entrar no mundo, como que o pecado entrou no mundo? Ele teve que entrar na serpente, e a serpente foi tentar a Eva, e Eva cedeu à tentação, e Eva foi lá e fez também o seu marido pecar, que foi Adão. Ou seja, o pecado entrou no mundo por um homem, né, que foi Adão. Então a Bíblia diz que assim como a morte entrou por um homem, aleluia, e por este homem que o pecado entrou, a morte também entrou, aleluia, muito mais, aleluia, aqueles que recebem, aleluia, o dom da justiça e a soberana graça de Deus reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. Aleluia. O pecado entrou para o homem, mas também a salvação e a virtude, né, e a libertação e o perdão entrou por um homem, que é Jesus. Você pode dizer aleluia nesta noite? A salvação da tua alma já entrou pelo Salvador do mundo, que não é José, mas é Jesus Cristo. E sempre teve, né, irmão, se você observar direitinho, um José para salvar alguém. Esse José que salvou o Egito da morte. Você vai ver que José é pai de Jesus, né, de criação, porque no caso Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Quando Herodes ia matar Jesus, a Bíblia diz que o anjo apareceu para José e disse: tira o menino daqui e leva para o Egito, porque Herodes procurava matar. Então José salvou Jesus da morte quando era criança. E José de Arimateia salvou o corpo de Jesus, né, de ser jogado ali, quem sabe para os urubus comerem. Ele pegou, enrolou o corpo de Jesus e botou ali no sepulcro dele, que ele era rico. Aleluia. E José, irmão, ele vem num verbo que significa, até anotei aqui na Bíblia, aleluia, que é muito tremendo. Ele procede num verbo que significa acrescentar, multiplicar. Aleluia. Então Jesus, ele é o verbo, irmão, que deu a vida por nós, que se fez carne. Eu já falei sobre isso aqui. Aleluia. Deus só usou o verbo para criar. Aleluia. E o verbo, quando veio nos dar vida, que é Jesus, ele veio para criar algo novo na nossa vida, não para nós sermos a mesma criatura. Aleluia. Ele veio para mover, para modificar, para fazer algo novo, irmão. Aleluia. As criaturas seguem o ritmo natural. Aleluia. E elas vão indo para o inferno, para a condenação eterna. Mas você não, o verbo veio para te dar vida. Não é interessante que a Bíblia vai falar em Apocalipse, né? Em duas igrejas vai acontecer isso, Pérgamo e Tiatira. Tinha lá os que seguiam as doutrinas dos Nicolaitas. A Bíblia vai dizer: tenho contra vocês seguem a doutrina dos Nicolaitas, né? E eu vou estudar sobre os Nicolaitas. Significa aqueles que são comuns, que são também, têm o título de vitoriosos comuns, né? E são conquistadores. O que significa isso? Né? Que Jesus é contra isso. E eles diziam na sua doutrina que não fazia mal estar na fornicação e ao mesmo tempo servindo a Deus. E aí, trazendo para a nossa aplicação na nossa vida, o que significa isso, né? Que nós não somos Nicolaitas, nós não somos comuns. Aleluia. Temos o verbo que trouxe a diferença na nossa vida. Aleluia. Não somos mais um na multidão, conquistador de povos. Somos aqueles que foram comprados com o sangue do Cordeiro, né? E o verbo, ele se fez carne e fez a obra na nossa vida. Aleluia. Nenhuma palavra que saiu da boca de Deus, irmão, aleluia, deixou de se cumprir. Quando ele falou o haja dele, que ele queria criar, tudo foi criado. Aleluia. E nenhuma das palavras do Senhor volta vazia. Ela entra em nós e faz a obra, prospera naquilo que o Senhor enviou. Você pode dizer aleluia nesta noite? A palavra está prosperando dentro de você, está fazendo obras maravilhosas que você não pode entender agora. Aleluia.
Então, para concluir aqui, José ele sai, irmãos, na presença de Faraó, e ele começa a trabalhar ali no Egito, começa a ser governador do Egito. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. E ele vai, depois os irmãos dele vão vir, vocês conhecem essa parte também, né? Vão vir até lá para buscar o trigo e tal. Ele vai falar que depois de algum tempo ele vai se manifestar aos seus irmãos, dizendo que ele é José, né? Que foi vendido para os seus irmãos. Os seus irmãos vão dizer, José vai perguntar em algum momento, quem são vocês? Vocês são os espias? E ele vai dizer assim, os irmãos vão dizer assim, não, nós somos filhos do Senhor, né? Que já tem idade, chamado Jacó, Israel. E somos 11 irmãos, éramos 12, mas um já morreu, um está morto. Eles vão dizer que um está morto, ou seja, enquanto alguém em algum lugar está pensando que tu está morto, Deus está fazendo uma grande obra na sua vida, aleluia. Ele está morto, aleluia. Estão dizendo por aí de mim, ele já era, aleluia, mas não, o Senhor está te levantando, o Senhor está te exaltando, aleluia. Quando pensarem que você está morto, você está governando com Cristo, você pode dizer aleluia, você está reinando com Cristo, aleluia. A Bíblia diz que ao que vencer, o Senhor vai fazer ele reger as nações com varas de ferro. O que significa isso, vencer? É você continuar crendo. Aleluia, é continuar crendo, aleluia, isso é vencer. É você falar, mas eu já estou velho, estou acabado, aleluia. A Bíblia diz que nós vamos ter um corpo como o corpo de Cristo, após Jesus ressuscitar, aleluia. A Bíblia diz que após ele ressuscitar, aleluia, ele vai na praia onde estão os discípulos, vai comer peixe com mel, ele vai comer, aleluia, um sushi, não por prazer, porque não precisa mais comer com o corpo de glória, não precisa mais comer, mas comeu por comer, para mostrar que o corpo pode comer, vai ter alimentos por prazer de comer. E a Bíblia diz que Jesus, então, ele está aqui, daqui a pouco ele é transportado para outro lugar. É um corpo que transcende o espaço, ele atravessa o lugar, atravessou paredes, e a Bíblia diz que o Senhor, quando vier, ele fará com que o nosso corpo seja conforme o seu corpo glorioso. Aleluia. Esse seu corpo de carne, o meu corpo, o nosso corpo, um dia vai tombar o pó da terra, mas um dia também vamos ressuscitar com um corpo de glória, aleluia. Pode ser hoje, inclusive. A Bíblia diz que quando o Senhor voltar, aleluia, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, aleluia, seremos transportados num abrir e fechar de olhos a encontrar o Senhor nos ares. E não vai ser com o nosso corpo que a gente vai subir nos ares. Vamos ter os nossos corpos transformados num corpo de glória. Aleluia. Então, enquanto os irmãos José falavam que ele estava morto, não existia mais, estavam falando com o próprio José. Aleluia. E no final José vai falar assim, ó. Aleluia. E José disse a seus irmãos, chegai-vos a mim, chegaram. Então ele disse, sou eu, José, vosso irmão, quem vós vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Ou seja, José, ele vai entender, isso diz lá no capítulo 45, verso 5. José vai dizer para os seus irmãos, não fiquem tristes, vocês me traíram, vocês me venderam, mas foi para conservar vocês em vida. Jesus, aleluia, ele veio na terra, foi para nos conservar em vida, aleluia. José também vai fazer uma coisa interessante, que é juntar o trigo no celeiro, né, durante a época da fome, e na época da fartura, para na época da fome ter o trigo, né? E na parábola do joio e do trigo, Jesus disse que quando Jesus vier, aleluia, ele vai juntar o trigo no celeiro, porém a palha vai queimar com fogo que nunca mais, aleluia, secará, parará, aquele fogo vai arder para sempre. Então nós somos o trigo de José no celeiro de Deus. Você pode dizer aleluia? Você é trigo, aleluia. O trigo o Senhor junta no celeiro, aleluia. Você é celeiro de Deus, a igreja é celeiro do Senhor. E você é trigo recolhido por Deus para estar como alimento das nações. O que sai da tua boca é alimento. Você pode dizer aleluia? É alimento não só para aqueles que estão aqui, né, mas para todo o mundo, que é o Egito hoje em dia. Aleluia. Então, amados e queridos irmãos, nesta noite, através de José, nós aprendemos que José passou por um longo processo. Aleluia. Mas aquilo que Deus tinha para fazer é muito maior. Aleluia. Não olhe para o processo que você está passando, aleluia. Aquilo que Jesus também passou, se ele fosse olhar para o processo, ele iria falar, não dá mais não, pai.
porque eu tenho todo o poder, estava no céu, né? Estava lá com toda a paz do mundo, estava com Deus, estava com o Pai, estava no princípio, com a palavra, e agora estou sendo humilhado por essas pessoas, não dá mais, aleluia, mas ele sabia, aleluia, e diz Isaías 53, que um dia ele vai olhar pelo trabalho, e ele vai estar satisfeito com o trabalho que ele fez, aleluia, ou seja, Jesus, ele quer olhar para mim e falar assim: estou satisfeito pelo meu trabalho de ter morrido na cruz por ele. Jesus quer olhar para você e falar assim: estou satisfeito de ter morrido por ele, por ela, aleluia. Jesus quer estar satisfeito pela sua obra na cruz, que não foi em vão para com a tua vida. Jesus, eu creio que fica triste quando vê um ímpio morrer. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do que morre, porque eu creio que ele pensa: não precisava dele morrer, porque eu já morri por ele, aleluia. Não precisava essa pessoa passar por isso, porque eu já passei por tudo que ele está passando, aleluia. Por isso não precisava dele passar, aleluia. Então, quando José no final ele vai dizer assim: eu vim para conservar em vida, e o Senhor já veio para te conservar em vida. Jesus já fez a sua obra, vamos ficar de pé, está consumada na cruz, aleluia. Não precisa você fazer nada a não ser crer, aleluia. A Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crer, aleluia. A Bíblia não diz que José, ele vai dizer para os seus irmãos: vocês fizeram isso comigo? Agora vocês estão nas minhas mãos. Vocês serão meus escravos aqui. Vocês vão tudo para ficar presos na corrente. Vocês vão pagar caro por aquilo que vocês fizeram. Mas não diz: não tema, venha, se achegue a mim, aleluia. Se achegar, diz: eu sou José. Vocês me enviaram para cá, aleluia, mas eu vim na frente de vocês para que vocês não passem por tudo isso que o mundo está passando. O mundo está passando pela fome, aleluia, pela tribulação, mas a Bíblia vai dizer que então o faraó vai chamar a família de José para morar no Egito e vai dar o melhor do Egito para ele, vai dar uma terra para eles, terra de Gozem, e vai dar os melhores carros para ele, vai dar tudo melhor, aleluia. Quem falou que Deus quer te dar o pior? Ele tem o melhor para nos dar, aleluia. E Ele vai te dar o melhor, aleluia. Por isso você não deve temer, deve permanecer crendo, aleluia, que o Senhor Jesus já veio e pagou um preço pela nossa vida. Não é questão de você falar assim: eu tenho que pagar o meu preço, não, aleluia. Já falei isso. Se eu te der um presente e você no outro dia falar assim: toma aqui o dinheiro do teu presente, eu vou me sentir ultrajado, humilhado, aleluia. Por quê? Vou me sentir ofendido. Jesus já veio, morreu por nós, já derramou o seu sangue, e por isso, se você fala que você tem que pagar o seu preço, você está falando: Jesus, a tua obra não foi suficiente. Mas a Bíblia diz que Jesus disse: está consumado, está feito, aleluia. Então aquilo que Jesus fez está feito, aleluia, e Ele veio para nos trazer vida.